pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox 3 Kill Podcast, um programa que tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira, e apoio da revista Tecnologia e Defesa e da Grife Esquadrões de Combate. 9 de abril de 1982. Exatamente nesse dia, o cantor Elton John estava lançando o álbum dele, Jump Up, que tinha aquela música Empty Garden, que virou um sucesso mundial, estourou nas paradas. No dia 9 de abril completava uma semana da Guerra das Malvinas, mas a Defesa Aérea do Brasil não estava parada. Né? A Defesa Aérea não tem Ano Novo, não tem Natal, não tem qualquer feriado, é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, continuamente. Então, ocorre que naquele 9 de abril, naquela Sexta-feira Santa, algo muito particular aconteceu envolvendo o primeiro grupo de defesa aérea. E eu arrisco a dizer que, com mais ou menos 10 anos de existência do primeiro grupo de defesa aérea, que antes era ala de defesa aérea, quando começou ali no início da década de 70, não só o esquadrão e o Mirage 3, que era o equipamento utilizado à época, foi colocado à prova, como todo aquele conceito daquela nova doutrina, daquela nova concepção de defesa aérea, de rede de radares, de toda aquela doutrina de interceptação foi colocado à prova. E o resultado daquela missão real que aconteceu naquela noite chuvosa no Planalto Central deu certo, o resultado foi positivo. Eu estou aqui com o Coronel Eduardo, que era o ala daquela interceptação, estava na aeronave FAB 4914, um Mirage 3 ainda, acho que prateado naquela época. E já tinham alguns azuis. Já tinha algum, mas eu acho que o teu ainda não, acho que o teu ainda estava prateado. E ele foi o ala dessa operação, que deu muito certo. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de ouvir essa história, passar essa história para o pessoal. Muito obrigado por aceitar nosso convite, por estar aqui hoje, Coronel. Ok. Prazer estar aqui com vocês. Ter a oportunidade de falar sobre essa missão antes que ela seja completamente esquecida. Né? Você era super novo, né? Em 82, assim, em termos de Força Aérea Brasileira, estava começando a carreira operacional, mais ou menos. Em 82 eu tinha 29 anos. Já voando Mirage. 29 anos, é. A minha carreira na caça começou em 1977, no Esquadrão Zeta. E depois de passar 3 anos na academia e 1 ano no Centro de Formação de Pilotos Militares. Eu reuni alguma experiência eu já era instrutor de Mirage. Eu cheguei em Anápolis em 1980, fiquei operacional no meio do ano e em 1982, no começo do ano, eu fui declarado instrutor de F-103. Então, era 400 horas por Mirage, é uma experiência bastante razoável. Já tinha acumulado muitas situações diversas, assim. Eu já tinha acumulado alguma experiência. Embora o Mirage, ele demandasse dos pilotos, né? 400 horas você era um piloto, 500 horas era outro, 600 horas era outro, 700 horas era outro. Né? E era um avião extremamente... você tinha que ter uma finesse extremamente grande para você poder tirar dele o que ele oferecia. Inclusive, aprendemos, os franceses nos ensinaram isso. Tinham pilotos com 2, 3 mil horas de Mirage e com eles aprendemos muita coisa. Inclusive as técnicas de pilotagem, voar o avião além do limite do envelope. E a gente treinava isso tudo. Pô, que interessante. Muito interessante, muito interessante. Você pega ali talvez a última turma, ou penúltima turma do CFPM. A última turma do CFPM e a última turma do Zeta. Do Zeta. Isso. E o Zeta que teve uma vida efêmera, né? Nós já entrevistamos outras pessoas. 3 anos. 3 anos. Um esquadrão excepcional, uma disciplina de voo impressionante. Era uma peneira
malha bem fina, era uma coisa assim, e exigia muito dos pilotos. Como foi a formação do grupo de caça nos Estados Unidos? Uma formação extremamente seletiva, rigorosa e que deu certo, né? Foi essa mentalidade que veio para o Brasil, e é por isso que a formação de pilotos de caça ela era extremamente seletiva. Depois eu tive a oportunidade de voar em outras forças aéreas, entendeu? E ter, por exemplo, o próprio francês. A formação deles era uma formação continuada, não era uma formação continuada. Eles com 180 horas, eles entravam no Mirage, o piloto ia ficar operacional com quase mais de 400 horas, é que ele entrava e cumpria todas as... Era uma formação extensiva. Tá. A filosofia da FAB era que veio do grupo de caça, que veio da formação que eles tiveram nos Estados Unidos, era uma formação seletiva. Posteriormente, essa formação logicamente foi aperfeiçoada, porque pelo caminho aí se desperdiçou, não vou dizer se desperdiçou, mas ficou muita gente boa que poderia, se você tivesse um treinamento extensivo, talvez tivesse sido aproveitado na caça. Entendi. Mas não era o caso do Seta. Quanto que... O Seta cortava a cabeça. Quanto que foi? Como é que era o atrito? Entraram quantos, saíram quantos no Seta? No Seta? Você lembra disso daí? No Seta, pilotos brasileiros na minha turma saíram 14. Entraram por volta de 30, mais ou menos. Então, 50% de mais atrito, mais ou menos isso. Talvez um pouco menos. Tá. Mas era isso. E voando chavante, a diferença ali que vocês Voando tinham... chavante. A diferença que vocês tinham no Seta para o Joker, que também voava chavante, também ficava em Natal, era que vocês concentravam defesa aérea, exclusivamente. A parte de emprego ar solo fazia também? No Seta? A diferença do Seta para... Não, a formação era de piloto de caça. Tá. Você era preparado para todas as missões da caça. Emprego ar e ar solo. Tá. Todos. Combate. Combate aéreo era 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2? 2 contra 1, 2 contra 2. Tá. 4 contra 2, raramente. Mas fazia, se precisar. Fazia. Para pelo menos experimentar. Fazia. Normalmente tinha um incursor e os interceptadores, entendeu? Era um treinamento que era feito. E tinha, nesse 4 contra 2 aí, qual era o melhor lado para estar? O mais emocionante, era no 2 ou no 4? É preferível o interceptador. O interceptador, ele leva uma vantagem. Tá certo, certo. Sempre. E talvez, por causa de uma coisa, né? Começa pela configuração do avião. Normalmente o avião de ataque, que está simulando a incursão, ele está mais pesado, tem mais combustível, está com bomba, está com... E o interceptador não, o interceptador está mais liso, está... Só com tanque ali. Só com tanque, às vezes, no Mirage era um tanque supersônico. E, enfim, era isso. O lado do interceptador era melhor. Mais confortável. Mais confortável. E você, saindo do Seta, qual que foi o teu caminho na aviação de caça, na tua formação, especialização? Eu saí do Seta e fui pro 1º do 4º. Tá. Em Fortaleza. Foi para Fortaleza. Isso. Aí fiz lá o curso de número 3, no 1º ano, e o curso de líder de esquadrilha, no 2º ano. E com a liderança de esquadrilha, eu, o Albuquerque e o Almeida fomos designados para ir para Anápolis. Então, nos apresentamos no 1º Grupo de Defesa Aérea em janeiro de 1980. Era comum você sair novinho assim, e já ir para um esquadrão como o GDA naquela época? Era mais ou menos isso? Eu acho que sim, essa era a sistemática. Tá. Já dava para fazer esse salto, pela experiência que tinha de chavante, porque de chavante vocês já deviam ter umas 400 horas, mais ou menos.
Já tínhamos aí, por aí, mais ou menos. Eram 3 anos já voando o avião, Voando mais de umas 150 horas por ano. mais ou menos, mais de 400 horas de chavante, mais de Tá. 450 horas de caça. O que já te dava uma confiança para dar esse salto. Bastante. Era uma bela confiança, era uma boa experiência. Essa ida para Nápoles, no teu caso, foi a tua escolha ou foi uma designação da Força Aérea? Eu me ofereci, acho que foram as duas coisas. Ofereceu para ir para Eu me Nápoles. ofereci e me mandaram. Mas foi sim. A O Mirage localidade. ele provocava um encantamento em todo mundo, principalmente nos jovens pilotos, né? Então, era um avião que tinha toda uma aura de mistério, a começar do projeto, pelo nome, né? O avião que foi feito para ser visto, mas jamais tocado. Uma miragem, não é? Isso mesmo. E por isso que ele chama miragem. E ele encantava as pessoas, né? Principalmente quando fazia uma passagem supersônico, né? Com com ruído, etc e tal. Era um avião espetacular. O que mais te impressionou no teu primeiro voo nele? Acho que foi a velocidade das coisas. Muito rápido. Tudo rápido, né? Você, depois com experiência, você vai andando, vai entrando na velocidade do avião, vai se adiantando, né? Vai se adiantando. E aí você, no final, você empata com ele. E passa Tem que dar um passinho, pelo menos. um passinho à frente. Um passinho à frente, mas até você ficar um pouco à frente dele, demora ali algum tempo. Eduardo, como é que estava o avião, o amadurecimento desse projeto ali em 1982? Vocês já faziam tudo com o avião? O avião já estava completamente integrado à Força Aérea? Já não existia mais segredo de como operar? Assim, vocês já tinham descoberto tudo sobre exploração do avião? Não, Porque perfeito. leva um tempo de amadurecimento, né? Você recebe o avião 1 ano, mas você leva alguns anos para... Houve algumas tentativas, algumas experiências, eu participei de algumas, usar o Mirage em missões de ataque ao solo. Ele inclusive tinha um tanque, o RPK, que era um tanque que tinha suporte de bomba, suporte para pod de foguete, mas essa experiência de ataque ao solo eu voei algumas vezes, umas missões dessas. Lançando bomba e dando tiro ou só mais tiro? Fazendo navegação rasante. Tá. Fazendo navegação rasante. Mas era um avião, a capacidade de combustível dele era um pouco limitada e o consumo dele a baixa altura é muito alto. Então ele tinha o alcance era extremamente curto para um avião de ataque, entendeu? Ele foi feito para ser um interceptador. Isso aí seria mais numa necessidade, né? Em se usar como Foi uma plataforma de necessidade, ataque. a FAB experimentou durante um tempo, mas não prosperou. Tá. Entendeu? Ele ficou na superioridade aérea, ficou em interceptação, nas missões de interceptação, emprego arar. Tá certo. Todas as missões relativas a ar. Quando estoura a Guerra das Malvinas, em 2 de abril de 82, para vocês ali naquele momento recebeu as notícias que as ilhas foram invadidas pelos argentinos, mudou alguma coisa para vocês ali no nível de prontidão? Ou o Brasil, que estava numa posição de neutralidade, só se manteve observando a situação? Se manteve observando a situação e o esquadrão continuou numa rotina normal de treinamento. Tá. Os treinamentos sempre foram muito, muito rigorosos, muito intensos, as programações, todos os comandantes com que eu convivi e servi primavam pelo compromisso e pelo cumprimento do programa de instrução. Tá. Sempre. Era uma coisa que a gente fazia questão. Tanto as missões do voo quanto os simuladores, importantíssimo esse simulador de voo, né? E era uma busca pela perfeição, para definir
perfeição do voo. Da execução das manobras. Execução da manobra, execução do emprego. Éramos obcecados pela perfeição. O Mirage traduzia isso. Quanto melhor, mais refinada fosse o seu emprego, ele te devolvia isso em velocidade e manobra. Se você fosse grosseiro com o avião, ele desacelerava, perdia energia. Então era eu vou fazer uma manobra e vou procurar manter a minha energia. E você conseguia isso com uma pilotagem, chamava-se de finesse. Não é? Finesse. Pegando o jargão já francês, né? Finesse, para pegar o jargão francês. Era um avião que você tinha que operar com finesse. Tá certo. Se você operasse ele toscamente, ele não gostava. Se voava muito naquela época, nos anos voava. 80? Eu cheguei a fazer 180 horas de voo por ano em Anápolis. De Mirage. De Mirage era muita coisa. De Mirage, era bastante coisa. E durante foram 2 anos. O primeiro ano de instrução, a formação era um pouquinho menos, mas depois... Depois de formado aí é mais intenso. Depois de formado, voava-se bastante. E nós éramos os bagres, né? Porque nós éramos os mais novos, né? O Almeida e o Chico Albuquerque. Então sobrava tudo pra gente. E a gente voava, pô. Tenente tem que voar. Então, exatamente. Tenente tem que voar. A carcaça tá boa ainda para tomar porrada. Boa. Tá ótima. Pô, então legal. Foi isso. Eu fiquei em Anápolis 5 anos. Incluindo o ano saiu 85, eu saí final de 85. Começo de 85, fiquei 80, 81, 82, 83, 84, 85 eu me despedi. Com dor no coração. Acho que cumpri a missão. Tá certo. Vamos para outros desafios. Agora me diga uma coisa, a escolha pelo sortudo ou azarado que ia ficar de alerta no 9 de abril de 82, era por acaso? Foi voluntário? Não foi. Não, eu fui escalado. E fiquei. Porque poderia ter trocado. A minha família foi para São Paulo. A minha mulher e meus filhos foram para São Paulo, foram para a casa dos avós. E podia ter aproveitado, trocado a missão. Não, mas eu estou de alerta. Estou aqui para isso, vou cumprir minha missão. Aí cumpri a missão, cumpri o alerta, cumprir o alerta. Esse foi o propósito. Então você não estava na base, né? Naquele dia, o teu alerta não tinha essa obrigatoriedade por ser um feriado? Não, o alerta tinha o seguinte, você tinha um alerta de 1 hora, que era o alerta mais dilatado, com prazo mais dilatado. Então, quem ficava de alerta e ia para a base, ficava em casa, na vila, você ficava de alerta 1 hora. E era o estado de alerta que o GDA estado em 1 hora. Quando o alerta foi acionado, por obrigação, nós teríamos que decolar em 1 hora. Tá. É o máximo. É o máximo. Depois do alerta em 1 hora, você tem o alerta a 5 minutos, onde você prepara todo o avião, prepara na nacelle, coloca os cintos todos na tua medida, você fica equipado e fica fora do avião. Ali, naquele hangar de alerta? No hangar de alerta ou no grupo. Se fosse na pista, se o avião estivesse na pista, você ficava no grupo. Tá. No hangar de alerta, nos hangares de alerta, você ficava num pequeno shelter que tinha ali, entendeu? Ficava lá. E depois dos 5 minutos, você tinha um alerta a 2 minutos. Aí esse você ficava dentro do avião, amarrado. E se acionasse, você decolava em até 2 minutos. Praticamente apertar o botão, fechar o canopy, tirar o calço e sair. Esse era o arroz feijão, era todo dia isso. Era isso aí. Então, no dia 9 de abril, eu e Paulão estávamos em alerta, e o Dantas, que era o OPO.
Todo mundo ficava de alerta a 1 hora. E a gente carregava um bipzinho. O bipzinho que tocava, entendeu? Então o bipzinho tocava, foi o que aconteceu naquela noite. Eu tinha passado o dia no clube, estava em casa, e à noite eu estava na casa do Pérez. Ali na vila, lá na vila. Na vila, nós éramos praticamente vizinhos ali, e eu estava na casa do Pérez. Aí quando foi mais ou menos 8 horas da noite, tocou o alerta. Aí eu saí correndo, fui para casa, vesti o macacão e o Dantas já pegou o carro, O Dantas, Oppo, ele era o Oppo, Tá. e o carro ficava com ele. Aí o Oppo já pegou o carrinho lá, o Dantas pegou o carrinho, passou na minha casa, passou na casa do Paulão, e nós fomos para a base. Estava uma noite estrelada, uma vila ali em Anápolis, uma abóbora celeste tranquila, limpa. E quando a gente saiu da vila e tomou a proa da base, nós vimos que a base o tempo estava fechado e tinha CB acionando, uns CBs lá que estavam acendendo. Porque uma coisa é perto da outra, né? Assim, É perto, mas como é que pode isso, né? a gente tinha um estudo lá um simulador, do microclima da região, né? E o CB sempre passavam no mesmo lugar ali, entendeu? E era em cima da base. Acho que construiu a base só para dificultar um pouco mais, dar uma dificuldade lá no treinamento. Então vimos lá e aí, pô, você viu o comentário, acho que não vai ser, vamos ver se a chuva o que vai acontecer com essa chuva, se a gente vai decolar antes ou ela vai cair antes, né? Bom, entramos na base, fomos para o equipamento de voo, aí aquele ritual, veste o anti-G, veste a cinta restritora, veste o LPU, tinha uma cinta que você botava na cintura, que era uma cinta onde você prendia o kit de sobrevivência. Se fosse sobre a terra, era um kit de selva, e se fosse sobre o mar, era o bote. Salva-vida. Tá. Então você pegava essa cinta, prendia, estava tudo lá no avião, no assento, né? E o capacete. E o Dantas foi para a sala do Oppo e nós fomos para o hangar de alerta, que os 2 aviões estavam nos shelters lá. E chegando no shelter, aí já entramos em contato lá com o Dantas, atualizamos a situação. Ele já passou algumas informações sobre o alvo, entendeu? Sobre o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Você já sabia se era um treinamento ou se era um acionamento real? Não, ficamos sabendo, era real. É que naquele momento... Não, ele falou, tinha um incursor. Esse avião era um avião que vinha, um Ilyushin 62, tinha pedido uma licença de sobrevoo, o governo brasileiro tinha negado, e por um critério de cuidado, entendeu? O oficial de serviço soube que ele estava vindo e ouviu uma comunicação dele no Caribe, enfim, e viu que ele estava vindo para o Brasil. Ele, apesar de não ter a licença de sobrevoo, ele decidiu vir. O governo brasileiro, ele veio assim mesmo. A revelia. Ele veio, sem a licença. Então, por isso é que nós fomos acionados, o alerta 1 hora foi acionado, passamos para o alerta 5 minutos, quando o avião, depois passamos para 2 minutos, quando o avião entrou na detecção do radar, eles acionaram o alerta, o COP mencionou o alerta. O acionar o alerta que o senhor está dizendo, no caso, pode decolar, é a decolagem. Acionar, exatamente, para decolar. Então nós preparamos os aviões e aí ficamos aguardando a 5 minutos. Aí conversando com o Dantas, ele, pode 2 minutos agora. E aí caiu pé d'água. Foi
Foi ali, Tipo era a aquela hora. chuva pega peão, né? É ali, né? Então foi aquela hora. Foi na hora lá que o Dantas, ok, pode guarnecer, alerta 2 minutos a partir de agora. E aí caiu o mundo. Forte, chuva forte. A chuva forte e aí sempre tem um raio para atrapalhar, né? E o raio caiu sobre a base. Pum! E apagou a base. Apagou tudo. O no-break. Na hora H. Na hora H, o no-break da base funcionou maravilhosamente bem. A base deu aquela piscada e acendeu tudo. Só que os hangares eram uma construção nova. E as pistas de acesso do hangar para a cabeceira da pista também era uma construção nova. E não estavam no no-break. Não estava Não estava ainda, né? Depois elas foram ligadas no no-break. Então apagou e aí nós ficamos no breu. Ali no hangar de alerta na pista. Breu. Eu ainda fui privilegiado, porque a minha fonte de força tinha farol. A fonte de força, a maioria não tem farol, né? Mas tinha umas antigas, uns Roberts mais antigos, que tinham farol. E ela mostrou o valor na hora, porque acendeu o farol da fonte e aquela claridade. Mesmo na penumbra te ajudou. Mesmo na penumbra foi suficiente. Pô, e não tinha um celular na época, né? Pra se ligar a lanterna do celular e sair iluminando alguma coisa. Não, a gente voava com uma canetinha de pescoço. Era uma lanterna de pescoço que a gente colocava aqui. No voo noturno tinha isso daí, a gente voava. Voava com uma prancheta também. Algumas tinham iluminação, outras não. Mas enfim, mas a gente também a gente se defendia, não precisava esperar o celular chegar, não. Tinha uma luz ali. Mas enfim, e aí o alerta foi acionado. Pô, demos partida, entendeu? Demos partida e o alerta acionado, 2 minutos para decolar. Ok. Você era o ala da missão e o teu líder era o então Major Paulo César. Uma coisa, quando você fala assim, o ala e o líder, tem uma doutrina, né, na caça muito forte. Quando você vai para uma missão de interceptação, os dois aviões, entendeu? Ala e líderes, é o líder e o ala. Agora, o importante é você interceptar. Se um falhar e o outro, você vai sozinho, você faz a missão com um avião só. Então o que aconteceu foi o seguinte, fomos para a cabeceira da pista, taxiamos, Paulão na frente, eu entrei. Quando eu dei partida, só voltando um pouquinho, eu dei partida e você faz, no procedimento, é ligar a central giro. Quando eu liguei a minha central giro, a minha bully entrou torta. A bully é o horizonte. A bully é o horizonte. É um horizonte grande, maravilhoso. Ela é um instrumento muito confiável e ela vira e ela te dá a indicação de proa também. Ela marca proa nela. Então é um instrumento para voo por instrumento, um instrumento para voo por instrumento fantástico, fantástico. Não precessiona, foi feito para aguentar. Precessionar é não perder a calibragem, Ela não acumula erro de precessão, que é comum em equipamentos inerciais, né? Mas a bully não precessionava. A bully não precessionava. O que ela estava mostrando era a precisão mesmo. O que ela mostrando era aquilo ali. Assim, só para falar das qualidades da bully, né? Você voava depois dessa missão, nós fizemos uma missão de combate na França, onde a gente fez combate, onde nós fizemos combate com os controladores de voo, e o controlador comandava o teu combate. Mas aí as curvas eram 60 graus 2Gs, independente de você estar instrumento ou estar, entendeu? Então isso aí era só para mostrar quão confiável era a bully.
um instrumento fantástico. E a minha abulha entrou torta. Bom, E o que você faz ali? Não, eu liguei uma ereção rápida. Liguei a ereção rápida e fui taxiando. Chegou na cabeceira da pista, a bule não endireitou, não subiu, não se arrumou. Aí disse para o Paulão, estou com problema, vai embora, vou tentar aqui o meu último recurso. Paulão decolou, foi embora. E eu desliguei a bule, era o last chance. Desliguei a bule, aguardei 2 minutos. E a chuva comendo. E a chuva comendo. O mecânico que estava lá na cabeceira da pista, que plugou o canhão, estava lá me esperando, porque eu não decolava, ele ficou lá se molhando, coitado. Mas enfim, eu esperei 2 minutos e aí religuei a bule. Religuei a central giro. E aí a bule entrou torta. De novo. Menos torta. Ela deu uma menos torta. Bom, aí a decisão. Olhei para o horizonte reserva, aí falei para ele internamente, hoje vai ser com você. E vamos Se não tem, tu vai tu mesmo. Vamos embora, é isso aí. E aí decolei, debaixo de chuva, lá estava chovendo pra cacete. Decolei e a decolagem de Anápolis era, depois que você entrava naquele, era um breu desgraçado, você saía da pista e entrava numa zona de completo breu, né? E aí eu via a diferença da... Ela era bem íngreme, né? Não muito, até você mantinha o avião, ele tinha que embalar até 300 nós. A gente dizia, o Mirage começava a voar com 300 nós. Se você quisesse sair mais para cima, você segurava a bequilha no chão até a velocidade máxima dela, que eram 190 nós, e aí você podia rodar e ir para uma atitude mais agressiva, porque aí ele já estava mais embalado, mas a decolagem foi padrão naquela Normalmente hora. Foi normalmente 150 nós, roda o avião, e foi tudo normal, nada... Mas enfim, aí eu decolei e fui me familiarizando com o voo pelo horizonte reserva e a referência de proa pelo RMI. Eu peguei Thor, me transferiu, a Taba, que era o controle Anápolis, me transferiu para o Thor. Logo em seguida, Thor comandou a curva, esquerda, proa. Thor era a defesa aérea. Thor era a defesa aérea, era o controle de defesa aérea. Lá de Brasília. Lá do Sindacta. Lá do Sindacta. Ele comandou curva esquerda, proa 300, 267, e seu alvo na antena 297, 170, 180 milhas. Ok, ele tinha o meu plot e tinha o plot do Ilyushin. E aí me botou na proa, no perfil da interceptação. Eu reconheci a voz na época era o capitão Leandro, que era um lince já antigo, experiente, e a gente já tinha feito muita missão junto. Então, quando eu ouvi a voz do Leandro, falei assim, vai ser bom, estou em boas mãos aqui. Vai dar certo. Vai dar certo isso aqui. E passei essa navegação até o alvo, fui me acostumando com essa pilotagem no horizonte reserva, a bule, torta, a propela estava meia torta. E chovendo ainda? Chovendo, a área estava toda... A interceptação quase que inteira foi
muitos CBs, muito mau tempo, principalmente no nível que a gente estava cruzando. O tempo melhorou, ficou depois que a gente passou 30 mil pés, mais ou menos, até 29 mil pés. Então o teto do CB era mais ou menos isso, 30 mil. Não, o teto era mais para cima. Tá, mas você conseguiu sair. Você saía daquela massa, né, que ia até 25, 27, 30 mil pés, entendeu? Saía daquela massa e tinham os topos dos CBs, que ultrapassavam ia lá para 30, 40 mil pés. Você não conseguia passar por dentro dele? Passava por dentro. Chacoalhava muito? Não. Essa era uma qualidade do Mirage. Ele não chacoalhava. Era assim, imagina que um carro, entendeu? Que está numa estrada de asfalto e de repente entra num paralelepípedo. Nada. Só aquilo. Nada. Ele tinha uma asa que absorvia completamente essas... impressionante. 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 Então, ele não chacoalhava. Você entrava em CB, saía de CB do mesmo jeito. Via raio saindo e tal, aquela luz e tal. Enfim. Mas era uma qualidade do avião. Confiabilidade total. Bom, a minha navegação, então, foi sendo conduzida pelo Lince, Leandro, acho que era o Lince 04, alguma coisa dessas assim, e muito tranquilamente em direção ao avião cubano. Você estava armado com míssil naquela situação? Não, estava só com canhão. Canhão. Com canhão. 250 tiros. No total. Aquela ali. Dá para fazer bastante coisa, né? Dá para fazer bastante coisa. Esse foi assim, um voo de aprendizado, né? Porque eu fui observando também o seguinte, a bule, ela estava com o problema da bule era no canal de inclinação. Tá. Inclinação. Ela estava travada lá em 30 graus e ficou em 30 graus. Para a esquerda, sim, estava torta assim. Ela estava torta para a direita. E a arfagem era confiável, era aquilo mesmo, e a proa também. Então eu passei a prestar atenção na bule também. Fui fazendo Usou o que estava funcionando dela. Eu usei o que estava funcionando dela. Porque ela, mesmo com 30 graus de inclinada, ela era mais... Voltava e ela estava ali, precisa e tal. Às vezes, quando o horizonte reserva, dava umas balançadinhas e tal e tudo mais. E ele foi acumulando uma certa precessão durante o voo. Procurando o trabalho da interceptação, do interceptador, a procurar obter o contato radar. E isso que eu ia te perguntar, qual que era a distância que ele ia começar a aparecer no teu radar de bordo? Um avião daquele tamanho? E podia aparecer 18 milhas. O que o radar do Mirage iria o quê? Umas 25 milhas? Eu acho que sim, mais ou menos. Os plots não eram 18 milhas. Se fosse um avião pequeno, dá um pouquinho menos. Mas o avião grande, o Ilyushin era um avião grande, era 18 milhas. Essa era, se o radar estivesse bom, bem reguladinho, fazia isso. E você já estava com o Paulo César? Não. Vocês estavam separados ainda? Então, eu vou te contar a história depois. Deixa eu contar. Eu vou te contar a minha chegada no avião. Então, eu fazendo a navegação, obedecendo o que o Lince estava falando, que o Thor, as instruções do Lince, e procurando o plot no radar. Quando entrou lá nas 18 milhas, o que acontecia era o seguinte, aquela formação estava muito pesada, as formações eram realmente pesadas. Então, o radar do Mirage, normalmente ele apagava chuva, apagava, ele tinha filtrado, tinha um filtro, era um radar de interceptação. Mas as formações estavam muito pesadas naquela noite. Então,
mesmo aquele radar, ele manchava. E aí eu não conseguia ver o avião. Você recebia várias coisas na tela. Ela manchava, você não conseguia ver o plot. E num determinado momento, já mais alto, eu consegui acoplar meu radar no avião, no Ilyushin. Quando você acopla o radar passa a te dar no visor umas ordens de pilotagem, entendeu? Para navegar para o armamento que você está usando. Tá, o que significa na prática? Se você está com o míssil, na distância do míssil... Ele vai te levar para a distância, ele vai te levar para o envelope de lançamento do míssil. Ok. As ordens de pilotagem, vai te colocar na posição correta. Logicamente, você confere isso com as instruções que o LIN está te dando, porque não era uma missão de míssil, não era uma missão de... Claro. Eu tinha que cumprir um protocolo da defesa aérea antes de entrar nessa fase. Mas o avião acoplou, o radar acoplou, e como ele estava ainda, digamos, de vez em quando ele sujava de novo e o plot sumia, eu não conseguia ver o radar, mas ele estava acoplado. Eu falei para o controlador, falei assim, olha, eu estou aqui, estou acoplado. Se você falasse que estava acoplado, o controlador, a condução da interceptação passava a ser tua. Ele só te acompanhava. Ele te acompanhava. Eu falei assim, olha, eu acoplei, mas continua me dando a antena e a distância, porque a situação, o radar aqui, ele não permite que eu veja o plot o tempo todo. Então, Leandro foi me dando antena e distância. O que significa antena nesse antena caso? É a referência magnética. Tá. A antena do alvo. E a distância é a distância. A distância. Ok? Então, antena e distância são as duas referências. Muito bem. Num determinado momento, ele te leva nessa situação até o ponto onde você tem... o radar não tem mais capacidade de separar os plots, que dá mais ou menos 2 milhas. 2 milhas. O radar dá para o Lince. O radar dá do Lince. Então, plots confundidos e tal. Então, aí você tem que estar no teu radar. Se você tiver em mau tempo, aí ele não te dá mais, porque ele não está vendo mais. E 2 milhas, mesmo numa situação ruim, você consegue enxergar o alvo? Não. Não? Não. Se tiver instrumento, não. Como estava naquela noite lá, não. Bom, e você chegando mais próximo, ele terminava a navegação, ele ia até o envelope do míssil. E aí tinha uma segunda navegação que você fazia, um modo eu chamava de tiro cego. Você acionava o tiro cego, ele prosseguia te dando essas informações, as ordens de pilotagem, até a distância de tiro canhão. Entendeu? Que era quanto mais ou menos essa distância? Em torno de 2.000 metros, 1.000 metros. Ele dava até, mas era 2.000 metros, assim, o limite. 1 milha. Já estava dentro digamos assim, dos plots confundidos ali. Tá? Ele te levava além um pouquinho, esse tiro canhão, o tiro cego. Mas nós recebemos a ordem de manter o acompanhamento numa posição discreta, ou seja, ficar atrás do avião, ficar atrás. Acompanhar o alvo. Acompanhar o alvo. Ele estava iluminado? Ou ele estava iluminado? Não, ele estava iluminado. Mas aí ficamos atrás. Bom, aí veio o Paulão. O Paulão estava ele teve um problema no IFF. Ele teve lá um problema dele lá no IFF e fez a interceptação no modo autônomo. No modo autônomo, que a gente treinava. Ele
O problema, o Thor não conseguia detectar nem o plot primário, nem o secundário dele, entendeu? Então ele fez uma interceptação autônoma. Como é que era essa interceptação Então, autônoma? sem o IFF, ele era detectado, mas Não, ele não era detectado. pelo radar. Ele não foi detectado, nem pelo plot primário. Ele fez a interceptação autônoma. Tá. A Então, interceptação... o Lince não ajudou ele, não conseguiu vetorar. Não, ele não conseguia vetorar. Tá. O Lince não vetorou o Paulão. O Paulão fez a interceptação dele autônoma. Ele decolou, na minha frente, decolou, já estava... Taba passou ele para a frequência do Thor. Quando ele chegou no limite do alcance dos radares da terminal de Anápolis, do Taba, que é mais ou menos 30 milhas, ele passou para o Thor. E a partir daí, entramos na frequência, e aí o Paulão se guiou pelas informações que ele recebia do meu avião, a antena de distância do meu avião. Eu falei, pô, o Eduardo está vindo atrás de mim. Se a antena de distância é essa, não deve ser uma coisa muito diferente disso, entendeu? Apesar de estar na minha frente. A interceptação autônoma era o seguinte, a gente usava o calculador do Doppler, radar Doppler, você manja, né? Conhece? Radar Doppler é um radar que faz navegação, tá? Então você bota uma coordenada conhecida para o Doppler e ele te leva para lá. Tá. Mas ele tem um recurso que chama uma base adicional, aonde se você não tiver as coordenadas do local para onde você quer ir, eventualmente, entendeu? Você coloca uma referência magnética para esse local, dessa base conhecida, por exemplo, a radial de Brasília. Ele estava usando... Qual é a radial de Brasília do cubano? Então, Brasília ele estava vindo pela radial norte, pela radial 290, radial norte. Quantas milhas? 140 milhas. Então, 170 milhas, 180, enfim, a distância que o Thor informar. Aí você coloca a antena e a distância nele, faz uma base adicional. E ele te mostra a antena do teu avião para aquela posição que você plotou. Como a posição é móvel, né? Então você dispara o cronômetro, a velocidade do Ilyushin, 0,8. Né? E a cada minuto você abate 8 milhas e ele recalcula a posição tua e a tua antena com relação a ele. Então, o bom e velho Doppler funcionava desse jeito. Bom, não era simples, era complexo. Você tinha que... Claro. Tinha um trabalho ali. É um trabalho a mais. Tinha que fazer uma... Era melhor ficar com a bule torta, né? A gente fazia interceptação... eu acho que não... Eu não trocaria de pano. Então, isso eu ia falar. Era melhor a bule, né? Fico com a bule torta. Mas Paulão fez isso daí. E aí fez o resultado. O Thor separou os aviões, porque não tinha. Ele botou o Paulão lá em cima e eu mantive o 290, o nível 290. O cubano estava mais ou menos no 300 ali. E acabamos nos aproximando no momento em que os dois aviões, nós pegamos um espaço ali que estava visual entre dois CBs ali, e aí nós chegamos juntos, né? Um alívio lá, Paulão entrou na direita, eu entrei na esquerda e ficamos acompanhando. Então vocês chegaram os três juntos ali, os dois chegaram no avião. Nós chegamos juntos, com todos os contratempos. Caramba. Deu tudo certo. Chegamos juntos no avião cubano. E aí foi que nós estávamos na frequência do Thor. A mensagem toda com o piloto cubano, ele foi intimado a posar. Isso aí foi feito lá na época era Major Belon, na frequência do controle, do ACC, porque o cubano estava lá na frequência do ACC. Recebemos a ordem de fazer aparecer para o piloto
Então o Paulão entrou na ala direita, eu entrei na ala esquerda, entendeu? E foi aí que o Major Belon... Foi assim, no você, episódio 22 que a gente entrevistou ele. Então, essa história já é conhecida, né? Ele tem uma ordem do governo brasileiro para você posar em Brasília e você tem 2 caças. Primeiro ele se negou, não é isso? Se negou. Depois, aí vocês saíram da indiscreta. Vamos lá para a indiscreta. Aí o Lince nos colocou lá na indiscreta e aí o Belon falou para ele e ele, ok, me dê instruções aí, eu estou pronto para o pouso. Me dê instruções, mas eu preciso alijar combustível. É isso? É isso aí. Eu preciso alijar o combustível primeiro. Bom, e aí nós, continuamos, voltamos para a posição de acompanhamento atrás, indiscreta. Só uma coisa, quando vocês estão na indiscreta, qual a distância que ele te vê? É perto assim? 100 metros? Livrando a asa dele. É perto então. Voo de ala, porque é bem perto. Se ele entrasse instrumento, a gente tinha que estar perto, senão você ia perder o avião dele de vista. Ia para uma formatura cerrada. Então você entra na posição de uma formatura cerrada, a asa livrando asa, o nariz livrando a empenagem. Mas no caso não era livrando a empenagem, porque o avião era muito grande, então a gente encaixou ali. Asa livrando a asa dele para frente. Para frente. À frente, mas era isso, você tinha que ficar perto, senão ele... E ele entrou várias vezes em várias nuvens e a gente teve que acompanhar uma formatura cerrada. Bom, aí ele pediu para alijar o combustível, nós acompanhamos, ele fez um 360, entendeu? Pela esquerda, depois... difícil ver se estava alijando combustível ou não, mas enfim. Aí ele começou a baixar e nós acompanhamos ele até ele entrar na final do aeroporto, lá em Brasília. Depois ainda teve um estresse. Ele ainda mudou de pista, enfim, mas na hora que ele entrou na final e que ele vinha para pouso e tal, nós já estávamos com a conta corrente lá embaixo. E aí recebemos a ordem de ir para Nápoles, voltar para Nápoles. E aí o Lince nos guiou para Nápoles. Chegando a Nápoles, passamos lá para o controle, para Taba, né? E, bom, aí a Taba assumiu, conta corrente para mim, o Paulão estava com menos combustível. Ele estava acho que com uns 40 galões a menos que eu. E aí ele pousou na frente. E como é que foi o pouso? Estava chovendo ou já tinha parado? Estava chovendo. Ainda estava chovendo. Estava forte ainda? Ou mais calmo? Eu acho que o Paulão pegou mais chuva. Você deu até sorte nisso aí também. Eu entrei 6 milhas atrás, fiz o meu PAR ainda, mas já não estava mais aquela chuva pesada lá que o Paulão pegou na hora do pouso lá. E aí pousamos e corta motor, desequipa, aquela história toda, vai para o relatório, casa de pista, relatório. E ninguém para falar. Aquela missão, você pousa... Virou história. Adrenalina a mais de 1000 e você tem que abaixar aquela adrenalina. Ninguém para falar porque não tem ninguém no esquadrão. Não tem ninguém no esquadrão, o esquadrão está vazio. Você não podia pagar um mistério para ninguém. Não dá. Então foi. Voltamos para casa. E foi uma missão histórica, né? Mas na hora a gente não sabe disso, né? Na hora você... Não se dá conta. Aquela adrenalina lá em cima, você não se dá conta. E é isso. E aí foi. Naquela época você era capitão já? Ou era tenente ainda? Era tenente. Primeiro tenente. Coronel, depois dessa tua experiência com Mirage, você não pegou a noite dos OVNIs, né? Que foi, acho que 86, você já estava fora do GDA, aquela noite que teve um monte de interceptação. Que Anápolis e Santa Cruz interceptavam.
A que foi pro Fantástico? Essa aí. Aquela do Fantástico não, fiquei fora do Fantástico, mas teve uma noite de OVNIs. E, Da tua época de GDA? teve, É mesmo? Teve uma noite de OVNIs. É o seguinte, você não está no esquadrão, não é na cadeia do esquadrão, o acionamento do alerta. Quem tem que acionar o alerta é o seu PM. Então, nem que você esteja vendo, você não pode decolar. Pô. Teu comandante do GDA, não tem autoridade para mandar decolar. Pô. Ele tem. Você tem que esperar Brasília. Né? Mas uma vez teve. Então teve essa daí, que nós não decolamos. Como é que foi essa história? Essa daí. Não, eu não sei, estava passando umas coisas esquisitas em cima de Anápolis, eu não sabia o que era. Pô. Mas você estava lá, você viu ou não viu? Não, isso eu vi. E seu APM não viu nada? Não tinha nada. Foi acionado, ainda bem. Acho que o IFF do OVNI não estava funcionando. Acho que ele não estava funcionando. Mas teve uma outra ocasião, onde nós estávamos voando. Era uma missão de combate noturno. Era interceptação noturna, com uma manobra de combate. Não era um engajamento. Não era um dogfight. Não era um dogfight. Não tem como. E aí apareceu um alvo lá, não identificado, e aí eu e mais alguém, não me lembro exatamente quem, acho que talvez tenha sido foi o Pai de Baixo, foi o Paulão. Temos aí sim, aí um vetor para interceptar esse alvo. E é uma situação difícil, porque tinha luz e não houve uma identificação positiva. Entendeu? Não pegou pelo radar, nada? Não, radar não. Não houve uma identificação positiva, enfim. OVNI é complicado, né? OVNI é... Você não sabe o que é, né? Isso aí. Você não sabe a natureza, então... Não, essa não. Enfim. E, Coronel, depois do GDA ali no final dos anos 80, ou início dos 90, você tem uma outra parte, uma outra história com... Você não, quase não era o único num grupo de pilotos de F-5 na implantação do AMX. O AMX, isso. Como é que foi essa tua escolha para ir para lá e para integrar esse grupo? Mas isso foi algum tempo depois, né? Foi. Final dos 80 ou início dos 90. Foi. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. Bom, do GDA eu resolvi ser piloto de prova. Aí fiz uma força danada, eu já tinha passado da idade, pedi autorização para o ministro, aí demorou a autorização do ministro. Foi assim fui remando contra a maré, vencendo todos os obstáculos, e aí eu consegui ser transferido para o CTA. Tá. Fui para a PEV. E aí o curso de piloto de prova daquele ano foi adiado, depois foi adiado sine die e depois foi cancelado. Então eu fiquei... Ganhou, mas não levou. Um piloto de caça perdido no meio dos engenheiros do CTA. E aquilo faz um mal danado pro teu ego, né? Porque você na tua unidade de caça, agora lá no meio dos pilotos de caça, dos engenheiros aeroespaciais e tal, você não é ninguém. Foi um exercício de humildade durante um ano no CTA. Putz, ficou a situação de, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui. E aí eu pedi, falei, olha, eu vou dar instrução, quero sair daqui, quero ir para o segundo do quinto, não é? E até me trocaram. Falei, tudo bem, você vai. Aí virou uma moeda de troca, né? O meu comandante lá da PEV, né? Para o comandante do segundo, do quinto, olha, eu te dou, eu acho que eu já era capitão, te dou um capitão, mas você me dá 2 tenentes. E acabou sendo feita essa troca. Um capitão por 2 tenentes. Porque vale mais o capitão. Acho que não, precisava de gente, eles precisavam de gente. E aí tinha gente que queria fazer o curso na PEV. E quando eu fui transferido, logo depois... Abriu.
abriu. Então não era para ser, né? Não era para ser. Não era para ser mesmo. Não era para eu ser nem piloto de prova, nem astronauta. Então, aí fui para Natal, fui para o segundo quinto e voltei para o ambiente conhecido, né? Um ambiente da Voando caça, chavante, espetacular, caça. fui voando chavante. E isso foi em 85, aí eu fiquei em Natal 3 anos, 86, 87, 88. Foram anos especiais, porque voava-se muito, né? E eu tinha um companheiro lá que também, eu fui promovido a major já depois. Mas foi nesse período, eu era capitão, depois fui promovido a major. Aí quando eu fui promovido, eu tive que sair do esquadrão. Mas primeiro voo da madruga e o primeiro voo do noturno, éramos sempre eu e o Bastos, da minha turma, né? Estávamos sempre nessa daí. Então a gente dava uma força lá para os novinhos, né? Ó, capitão, assim. antigo, major, não sei o que lá e tal, dando exemplo. Ninguém podia reclamar, tá certo? Porque o mais antigo estava na frente. E eu voei muito em Natal. Era uma, assim, eu fazia 2 voos por dia, pô. Instrução à vontade, o voo era sempre um pouquinho mais esticado. Então foi muito bom. Nossa, foi ótimo. Foi um período especial. No final de 88, o Quirico me chamou para fazer parte lá do grupo de implantação do 16, primeiro do 16º. Plantar o AMX na FAB, né? Então, eu topei. Fiquei muito honrado com o convite. Eu era o único piloto de Mirage. Esse teu conhecimento ajudou, assim, alguma coisa? Eles pegaram justamente esse mix entre F5 e Mirage? Ali todo mundo tinha bastante experiência, né? Todo mundo era muito experiente ali. Esse grupo inicial que o Quirico levou, todo mundo era bastante experiente. Mas as doutrinas, a filosofia dos aviões eram diferentes, né? Não, a doutrina da caça. Tá. Só que a missão não era Defesa aérea. não era defesa aérea, né? Mas você fazia ataque ao solo nas tarefas lá de superioridade aérea, de interdição, de apoio aéreo aproximado, não é? E aí eu fui ser incursor. Aí eu fui ser incursor. Mas os 2 primeiros anos não tinha avião. Chegou o primeiro avião, e foi mas embora. o primeiro avião foi para virar, era para ser estudado, né? O esquadrão tinha que, para formar piloto, formar mecânico. Então, o voo começou, se não me engano, no final do segundo ano, nós começamos a voar e operar o avião, a instrução, etc. Fizemos o simulador de desenvolvimento lá na Itália, fiz 2 anos seguidos o simulador, porque eu não tinha biplace, né? Era direto no mono. Aí para voar no mono, eu fiquei 5 anos em Santa Cruz, 4 anos em Santa Cruz. Nos 2 últimos anos é que a gente voou, vamos voar. E nos 2 primeiros anos, a gente voava chavante em Fortaleza, dentro das missões operacionais do esquadrão, para manter a mão. E voei Mirage também. E ganhou mais fazia parte, que era o esquadrão lá, que eles chamavam de primeira linha. Você vai fazer suas horas de voo lá e depois vai lá para Anápolis e voava lá um número de horas fazendo as missões de Mirage. E os outros pilotos voavam no F5. Mais fácil, já estava em Santa Cruz. Já estavam lá. E aí eu voei Mirage com Canar. Tem esse detalhe. Quando na tua passagem não tinha Canar. Não tinha Canar. E melhorou? Melhorou, ele deu uma estabilidade, grudava lá melhoras nas curvas de alta performance, ele melhorava a estabilidade. Mas ele roubava um pouquinho mais de energia também. Você ganha e perde, né? É isso aí. Não tem como. Não sei. O pessoal dizia, né? Eu tinha que botar um motor mais forte para compensar. Para compensar esse arrasto. Enfim, mas é aquela coisa, enfim. Eu acho que eu voei
de AMX, de Mirage com essas voltas lá normais, eu acabei voando lá, perto de 700 horas. A AMX, eu acho que eu não cheguei a completar 200, quase lá, fiquei perto lá. Mas fizemos todos os empregos. Fizemos inclusive combate aéreo, fizemos tudo. E tinha algumas missões, né, com a AMX que eram espetaculares, né? O avião, ele realmente era uma joia de precisão. O avião, ele fazia a missão dele de navegar a baixa altura, entendeu? Com precisão absurda, né? Tinha um macete, a gente deixava passar o tempo de alinhamento. O previsto eram 7 ou 8 minutos para alinhar a inercial, mas de vez em quando aquele negócio sai esquadrilha, demora aqui e tal. A gente alinhava, ficava às vezes 10 minutos, esperando todo mundo, né? 12 minutos. Mais de uma vez, com esse tempo superior de alinhamento, eu saí e fiz a missão, uma missão longa, missão de ir até Santa Maria, entendeu? Naquele perfil high-low high, entendeu? Fazia lá a missão em Santa Maria. Atacava lá, voltava para o meu box, que eu tinha saído, e o inercial zerava ali. Impressionante, né? Era impressionante. Antes dos radares, do radar de telemetria dele, né? Enfim, um ajuste de altímetro, ajuste baro lá dele, você botava o baro, o Piper botava lá no modo de lançamento de bomba, o Piper corria, o erro que dava era o tempo, era o teu tempo de ver o Piper e apertar o que a bomba era ali. Preciso. Puta, nossa. Demais. E tava uma bomba no buraco da outra, né? Se você não demorasse, se você apertasse o botão de bomba no tempo certo, na hora certa ali, era impressionante. Um avião espetacular. Eu acho que a história não fez muita justiça ao MX. Não fez. Foi um baita de um avião. Depois eu fui tomar conta dele, quando eu fui diretor do parque. Depois. No Galeão. No Galeão. E aí fui tomar conta dos AMX. O AMX era um projeto do Galeão. E aí eu fiz alguns voos de AMX, porque os aviões iam para lá para fazer... Então eu tenho umas fotos aí de eu voando AMX. Voo de experiência, esse tipo de coisa. Voo de experiência, essas coisas e tal. E voltei a voar lá o AMX. Fiz uma meia dúzia de voos lá, como diretor do parque, né? E me diz uma coisa. Passar lá na Igreja da Penha... fazer uns rasantes lá no Galeão. E me diz uma coisa, aqui tem umas fotos interessantes, então aquele negócio de combate de similar que dá muito pano pra manga, que combate de similar. Tigre contra Jaguar. Tigre contra Jaguar, né? E aí eu vi Jaguar, depois eu entendi, falei, mas isso aqui não tá parecendo Jaguar versus Jaguar ali, eu achei que fosse Mirage contra Mirage, não, era... Mirage contra o Jaguar mesmo. Mirage contra um Jaguar mesmo. Jaguar. Contra um Jaguar. O que foi aquela experiência lá? Foi na França, em Dijon, num estágio de combate que nós fizemos. Eu e o Alves, da minha turma. Nós fomos para a França e fizemos uma missão de treinamento de combate aéreo, né? Essa missão, ela começou no DD, que era o esquadrão de instrução de Mirage. Era o esquadrão de instrução de Mirage, de piloto de caça. E fizemos as missões, as primeiras missões de combate no padrão dos alunos, que os alunos pilotos de combate, no curso de piloto de combate faziam. Então era aquela missão contra um, você faz, defende, enfim, bem básico, um combate básico. E depois havia um pedido para a gente fazer a missão de combate a baixa altura. E o Estado-Maior pediu para o Estado-Maior francês para a gente fazer essa missão de combate a baixa altura. O Estado-Maior francês respondeu que a França não fazia combate a baixa altura, a altura mínima sobre o terreno era 5.000 pés e se fosse sobre a água era 10.000 pés.
Mas tudo bem, mas ficou pedido. E aí, depois que a gente terminou esse treinamento de combate básico, os instrutores, chegou para o comandante do esquadrão, disse, olha, nós fazemos uma missão aqui de combate a baixa altura entre os instrutores. Se vocês quiserem, vocês pediram, o Estado-Maior deu aquela resposta pro forma, mas a gente treina aqui. Então, se vocês quiserem entrar, vamos fazer esse programa com vocês. Eram, sei lá, meia dúzia de missões, alguma coisa assim. E aí, como é que é a missão? A missão era ia para um lugar onde não havia tráfego aéreo, um aeródromo de Bois-le-Peine, ficava perto de Dijon, e tinha uma pista abandonada e era um aeródromo esquecido no tempo da Primeira Guerra Mundial, enfim. Caramba. Tinha sido desativado já. E aí a gente fazia o combate a baixa altura. Como é que era a baixa altura? Baixa altura é baixa altura. Né? Colado. Uma vaca. Então, a gente começava com uma abertura maior. No começo, sempre no cruzamento. Um indo, outro vindo. Para ficar o caçador e o alvo, né? Então, era um tempo. Você cruzava, quem fosse o caçador podia manobrar em si. Cruzou, ele manobrava. O alvo tinha que manter a reta por 10 segundos. Não me lembro exatamente do tempo, mas era para o combate você ter uma vantagem do caçador e ele aqui fazia, e o alvo fazia a defesa. E depois você ia ficando mais difícil, você reduzia o tempo e a distância de cruzamento, até cruzar frente a frente, perto, entendeu? E aí cruzava, valia, tava valendo. O treinamento espetacular. Você fica com o avião na mão, as preocupações são, além das manobras básicas de combate, tem o chão, né? Claro, logicamente. Você tem que controlar a tua velocidade, porque o Mirage a baixa altura ele respondia com uma rapidez incrível. Então, para manter ali a velocidade dentro da corner speed, que era a melhor razão de curva, você tinha que usar potência, tinha que controlar a potência. E aí, pô, é isso, né? A gente, combate era isso aí, fizemos e aquilo deu um treinamento excepcional. Pô, que legal. Fizemos um relatório, mandamos o relatório, mas ficou a experiência, ficou para mim e para o Alves. O Mirage que vocês usavam era o francês, era um deles. O Mirage que a gente usava lá era o Mirage B. Tá. Mirage B é um anterior. Tem o Mirage A, né, que é o primeiro. O B era o biplácido A. Depois... Não, acho que era o B era o biplácido C. O A acho que ele nem entrou em operação. O A foi mais desenvolvimento. Acho que era o C era o monoplace do B e o E era o monoplace do D. Então acho que era BC, D. Mirage 3A ficou só era um biplace que tinha uma... Realmente, mas eu acho que era o B, que era um biplace. O B era o biplace do C. O A, eu acho que ele só ficou no estágio de protótipo. E aí o avião que foi para produção virou o Mirage 3C, que era o de Israel, inclusive. Ah, ok. Que era o de Israel. Era o mais antigo. Era o anterior ao nosso. Ele para combate ele não servia, porque ele não tinha canhão, ele não tinha radar, então era um avião de treinamento. Mas para manobrar era espetacular, parecia um avião de acrobacia, espetacular, legal. Muito bom. E aqui no Brasil contra os F-5 dava então para o Mirage colocar o F-5 no Piper e dar o kill no F-5. Mirage tinha uma
Isso a gente foi aprendendo, né? Nas altas incidências, você não podia usar o aileron, o elevon, né? Ele não tinha aileron, ele tinha elevon, né? Você não podia usar o elevon, você podia causar um stall assimétrico e aí você perdia o controle do avião. Então você usava muito pé. Ele começava a entrar na instabilidade dele, o nariz começava a balançar, você tinha que controlar aquela balançada de nariz com pedal. E levava, e também, para não perder muita energia, quando abaixava a velocidade, você usava muito pé, muito. Você usava o pedal para fazer umas curvas derrapadas e tal, mas que perdiam menos energia do que você fazer curva puxando o nariz, entendeu? Mas isso aí a gente aprendeu lá com os franceses. Interessante. Muito interessante. Interessante. Você para fazer curva, você usava o pé e evitava a guinada adversa, a guinada do rolamento, através do G, né? Então, estou pagando mistério aqui de pilotagem. Mas você enfia o pé em 0G, você neutraliza a razão de rolamento dele, né? E a gente usava isso nas manobras, né? É isso aí. Não, obrigado pelo papo. Obrigado aí pela conversa. Fica aí uma lembrança. Opa! Poxa vida. Do nosso podcast. Beleza. Obrigado. Também tem uma lembrança para vocês. Olha aqui, ó. Aí depois você separa lá. Tem que tirar a munição, tem que tirar o cartucho para separar os elos, um para você e um para o... Obrigado. Essa aqui Essa aqui é especial. Especial. Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela oportunidade aí. É um prazer.